neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vem, ó filho, vem sem tardar, te chama Deus. Ouve o chamando, sim, chamando a ti. Tu que vagas errante, escuta a voz dos céus. Ó, escuta a voz de amor, de amor. Deus espera por ti, Deus espera por ti. Perdido filho vem, perdido filho vem. Deus espera por ti, Deus espera por ti. Perdido filho vem, perdido filho vem. Com paciência e ternura te chama o Senhor. Ouve o chamando, sim, chamando a ti, Vem enquanto te chama o meio Salvador. Ó, escuta a voz de amor, de amor. Deus espera por ti, espera por ti. Perdido filho vem, perdido filho vem. Deus espera por ti, espera por ti. Perdido filho vem, perdido filho vem. Quão glorioso, cristão, é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão,
que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Se referindo a João Batista. Lembremos-nos de que João não fez milagres. Ele não ressuscitou mortos, abriu olhos de cegos e saiu curando pela terra de então. Não. No entanto, ele era Elias. Essa é a nossa conclusão a respeito do irmão Brana, do profeta de Deus para esta era. Ainda que ele não tivesse ressuscitado os mortos, como ressuscitou, ainda que ele não tivesse curado o câncer, como curou, paralíticos, cegos, como curou, nós creíamos nele como Elias, pela sua mensagem, ministério do Filho do Homem e 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Quando apareceu João Batista, os judeus estavam esperando Elias. Portanto, veja só a pergunta que eles fizeram para ele: és tu Elias? Ele respondeu: não sou. Interessante, não? Não sou. Jesus disse que ele era Elias. Porque, em verdade, ele não era o Elias, aquele Elias. Eles esperavam em forma, assim, como se fosse uma aparição, uma teofania. Não. Ele não era o Elias, o tisbita, pelo qual eles perguntavam. Aquele que havia de vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele não era o profeta de Malaquias 4, e sim o mensageiro de Malaquias 3. No Malaquias 4, ele apenas converte os corações dos pais aos filhos, cumprindo assim o Malaquias capítulo 3. Não obstante, Jesus o identificou como Elias, porém o mesmo Deus ordenou que seu nome fosse João. É o tropeço de alguns. Existe o nome Brana na Bíblia, mas o de João também não existia. De modo que os judeus estavam esperando Elias. Porém se apresentou um homem chamado João, com espírito e virtude de Elias. E eles não o receberam, pois o nome que tinha era João. O lugar de onde procedeu, deserto. Sua mensagem forte contra os sistemas religiosos de sua época, que se diga de passagem, sistema religioso dado por Deus, não por Nicéia. Foi tropeço para os religiosos daquele tempo, portanto. No entanto, ele era o Elias, que havia de vir para os judeus antes da primeira vinda do Senhor. João não tinha que preparar os gentios para receber ao Senhor, a primeira vinda de Jesus. Ele tinha que preparar os judeus, os pais. Isso é tremendo. João não veio para os gentios, veio para os judeus. Agora veja a diferença.
porque Deus está tratando com os gentios, esse Elias não veio para os judeus. Quando tentaram levá-lo lá em Israel, nós temos o filme sobre isso, Deus ainda está tratando com os gentios. Ele é para nós, é para os gentios. Ah, como isso fica tremendo, tão claro. Então podemos ver nas Escrituras que depois do ministério de Elias, o Espírito repousou sobre Eliseu, segundo Reis 2,15. Logo, veio sobre João Batista, Lucas 1,17. Isso para os judeus. Depois haveria de vir antes da grande tribulação e, por último, segundo a promessa de Apocalipse 11. Esse antes da grande tribulação é agora, é para os gentios. Apocalipse 11 é Elias mesmo, o tisbita com Moisés, as duas oliveiras, as duas testemunhas. De modo que Elias vem 5 vezes. Elias haveria de estar presente sobre a terra no ministério de homens distintos. Isso deve ser compreendido pelo cristão. Quem não gosta do espírito de Elias é Jezabel, Herodias. Essas igrejas não podem gostar da mensagem. Elas têm que odiá-la. Elas não podem amar o profeta de Deus. Eu não posso ser uma denominação amando o profeta de Deus, pregando sua mensagem na íntegra. Você sabe o que o profeta diz a respeito disso. Eu não ousaria dizer que nenhum grupo é uma denominação. O profeta diz que há grupos da mensagem que são piores do que as denominações. Ele disse. Agora cabe a cada um analisar o espírito que tem, que está sustentando. É o espírito de Elias? Ah, sim. Nós temos de entender que a conversão vem através de espírito. A conversão, no sentido espiritual, só vem através de espírito. E ser convertido do paganismo para um catolicismo não é espírito de Elias. Ser convertido do catolicismo para o protestantismo também não é o espírito de Elias nesta era. Ele não faria isto. Ele não veio para isso. Ele veio para conversão de espíritos. Converter os corações dos filhos à fé dos pais, aos corações dos pais apostólicos. Por isso, começa se batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi isso que os pais apostólicos fizeram. Viram o pai no filho. Interrogaram, mostra-nos o pai o que nos basta. A resposta foi satisfatória. Quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. Então, esse anjo mensageiro, João, veio no espírito de Elias. Converteu, preste bem atenção, não foi todo Israel. E converterá muitos, mas não todos. São Lucas, capítulo 1, verso 16. E converterá muitos, não todos. A mesma coisa é agora para os gentios. Converte-se muitos, mas não todos. E tudo isso nos leva a fazermos uma pergunta fundamental, desafiadora, importantíssima. Para que serve
tanta contenda, tanta polêmica, tantos encontros, tantas reuniões, tantos hinos, tantas pregações, tanto levantar de mão, tanto bater palmas, tanto gritar, tanto dançar, tanto fazer tudo isto, se o espírito não foi convertido à fé dos pais. Aí então você encontra um confronto de Efésios com Josué bem claro, bem nítido, como o profeta pregou. Ele diz: como é que nós podemos entrar em Cristo? Isto quer dizer ter nossos espíritos convertidos à fé apostólica. É por unir a uma igreja. Veja só como ele está fazendo a mesma coisa de João. Ele responde: não. Por colocar o nosso nome em um livro? Não. Por ser batizado por imersão? Não. Como entramos em Cristo, então? Como teremos os nossos corações convertidos à fé apostólica? Os nossos templos, as nossas plantas têm, por acaso, a dispensa para os órfãos e as viúvas? Quantos pastores na igreja primitiva ficaram ricos e educaram seus filhos e formaram seus filhos à custa do povo? Quantos? Converter os corações dos filhos à igreja primitiva, que não tinha nenhum necessitado. Veja se tem algum comissionário aí, algum mensageiro vindo por alto e vai longe. Escuta, vocês têm cuidado dos pobres? Vocês têm cuidado dos necessitados? Como que o povo poderia pôr os seus bens nos pés dos apóstolos de hoje? Como então? A gente fica com vergonha. Irmão Brana, veja quantos milhões, milhões e milhões passaram pelas suas mãos sem ele pedir R$1, um centavo de dólar. Ele dispensava quem trabalhava com ele e pedisse dinheiro, sem fazer carnê de construção disso, daquilo. No entanto, deixou uma casa inacabada para sua família, para sua esposa, lá em Tucson. Ah, mas é a casa de Jeffersonville. Foram os irmãos lá do Canadá que deram para ele. Ele podia ter a maior fortuna do mundo, fazendo a maior obra do mundo. Ele podia ter o maior tabernáculo dos Estados Unidos. A gente tem que pensar, raciocinar, admitir. Por um Espírito somos todos batizados em uma promessa. O corpo, veja só, e somos participantes de tudo que pertence à terra. Mas somos participantes na integridade do espírito da igreja primitiva. Da igreja primitiva, amém? Aleluia! Oh, quando eu chego nesta terra e olho este mundo como está, eu gostaria de gritar: Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Não se prendam a nada! Não há nenhum parafuso
prendendo esse ferro que tem a natureza de se ajuntar, de ser atraído pelo ímã, o grande ímã. Mas se está parafusado, não sobe, mesmo tendo a mesma natureza. Não sobe, não tem jeito. Aleluia. Graças a Deus. Nossos Efésios, nosso Josué, que é o Espírito Santo. Josué significa Jesus Salvador. Josué significa o Espírito Santo representando isto no espiritual, como se isto fosse no natural. Que ele é o nosso grande guerreiro. Ele é o nosso despertador para o alvo principal da noiva de Jesus Cristo, que é o arrebatamento. Espírito de Elias, espírito de Josué, espírito de Caleb. Não forja, não produz coisas rasteiras, ridículas. Não produz murmuradores fracassados que se debruçam à toa diante de qualquer crítica e que se enaltece diante de qualquer elogio e que está sempre buscando alguém para estar a seu redor. Quando Jesus foi abandonado pela multidão, pelos 70 discípulos, ele perguntou se os 12 que ficaram somente também não queriam ir. Ele disse: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar sozinho? Esse aqui é o espírito de Josué, esse aqui é o espírito de Caleb, esse aqui é o espírito de Elias. Todos reunidos em plenitude no Senhor Jesus Cristo. E somente essa plenitude levará a noiva no rapto. Há um poder dinâmico, propulsor, para mandar uma nave para os ares. Há um fundamento. O mesmo poder que mandou uma tem que mandar a outra. Não pode ser mais fraco. O mesmo poder, a mesma dinâmica que enviou uma espaçonave tem que mandar a outra. Não pode ser um poder mais fraco. Não pode ser uma força mais fraca, dividida. Esse é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E isto é você, Cristo em você, esperança da glória. A única esperança de arrebatamento é Cristo em você. É o espírito de Elias, é o espírito do Filho do Homem, é o espírito do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Tudo é o mesmo. Cristo em você. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Está chegando a hora de partir. Prepara-te a igreja para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração.
Convidamos você e sua família para ouvir a Voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias vem primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem.
De ti eu imploro, vivo sempre orando. Senhor, vê que eu choro, manda o teu fogo para enxugar o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso desta promessa a buscar. Vivo sempre clamando. Senhor, eu quero ganhar. Manda o teu Espírito para inspirar o meu canto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma E aquecer o meu coração. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar,
que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Em São Mateus, capítulo 17, verso 10 e 12, nós encontramos Jesus afirmando que Elias já tinha vindo. E ele próprio afirma antes disto: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que não foi ministério de João Batista, restaurar. Restauraria a lei. Converteria os corações dos pais aos pais? Não. Então, a coisa vai ficando cada vez mais clara e mais relacionada com o dia a dia da noiva de Jesus Cristo. Porque esse de volta à palavra original não quer dizer mais para o mundo que está lá no Egito ainda. Será que Israel teve que fazer um zigue-zague? Foi lá e voltou e deu volta? Teria feito aquilo lá em 11 dias? Gastaram 40 anos. Então nós vemos nesta porção de São Mateus 17 que o Senhor fala em dois tempos gramaticais em relação a Elias. Um já veio, é o tempo no passado, foi João Batista. E o outro que haveria de vir, qualquer um sabe, é futuro, para restaurar todas as coisas. Você não pode colocar também Elias das duas testemunhas de capítulo 11 de Apocalipse como esse restaurador, porque ele não vem para restaurar. Então, não adianta fugir da realidade de que estamos sob o ministério de Elias, do espírito de Elias, em sua quarta manifestação. Mas digo-vos, vamos antes um pouquinho, Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Agora, para um pouquinho. Se eles lá, ainda tendo a religião do Monte Sinai, a religião de Deus, não de Niceia, vamos bater nisso constantemente, todas as vezes que puder. Religião santa, cidade santa. Não conheceram Elias, não conheceram João Batista, não reconheceram o precursor. Como poderia ter reconhecido o precursado? Como de fato não receberam a Jesus Cristo. Então, cabe a você, a cada um de nós, analisar de uma forma autêntica, com bastante realidade, a posição em que nós nos encontramos. Muitos não conheceram a João Batista e aceitaram a Jesus. Mas isso é a predestinação. Se tivessem conhecido, teriam aceitado. Nós não conhecemos o irmão Branham pessoalmente, mas a sua morte não pôs fim ao seu ministério. Estamos enquadrados entre aqueles que não viram, mas creram. Por isso, somos mais bem-aventurados. Não, eu não vou usar nós, eu vou dizer eu. Eu não sou digno de pregar, de anunciar esta mensagem. Mas diz o profeta que precisaria, na sua humildade,
na sua modéstia, que precisaria um homem mais delinquente do que ele para dizer que Deus errou em me colocar nesse ministério. E se ele me colocou, somente ele poderá me tirar. Não com jactância, não com presunção. Mas existe um correlacionamento com o ministério de Moisés. Somente Deus poderia tirar Moisés de cena, e quem tentasse como tentaram, pelo menos imitá-lo, fracassou. Fracassou com morte, e todos que seguiram-nos também pereceram. Você sabe que se não houvesse um Coré, um Datã, um Abirão, e destes que a Bíblia fala, mas aquele espírito deles não morreu. Se não houvesse os tais dentro de Israel, não teria morrido nenhum sequer dos que saíram do Egito. Se não houvesse os tais, se não houvesse tal espírito de ousadia, de desafiar ao líder de Deus. A própria Miriam e o próprio Arão não entraram também. Ficaram em Cádiz Barneia. Veja, guarda isso. Josué e Caleb entraram, eles saíram e entraram. Por que os demais saíram e não entraram? Por causa dessa trindade de espíritos. Coré, Abirão e Datã. Balaão não pôde, definitivamente, matar um israelita sequer enquanto não deu sua doutrina. E também os ministros que levantaram, mataram, sucumbiram a tantos por causa de suas doutrinas. Elias virá primeiro, isto é, antes do grande e terrível dia do Senhor. O que tem acontecido? Nós temos nessa citação 2 homens com 2 ministérios profetizados em Malaquias capítulo 4. Veja, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então não há dúvida de que Elias tinha que vir antes da grande tribulação, porque havia uma obra a consumar. Converterá o coração dos filhos aos pais. Há de voltar para o coração dos pais apostólicos. Dificilmente você encontra um grande pregador, um grande ungido, que realmente tenha o coração apostólico. Você vai analisar se existe apostolado naquilo. E você, sem dúvida, não será enganado, não será enganada, porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Esse não é o mundo. Esses não são pregadores do mundo. No sistema mundial de igrejas. Eles estão dentro do Israel de Deus. Se possível, mas não é possível. Sabe por quê? Porque você terá um discernimento apostólico, discernimento de apostolado, discernimento daquilo que é realmente ser apóstolo, daquilo que é realmente ser profeta, daquilo que é realmente ser pastor, ser evangelista, ser mestre. Você terá uma revelação perfeita do que é quíntuplo de Efésios. Aí então,
estamos novamente com o confronto de Efésios com Josué. Nós encontramos que Josué significa o Espírito Santo. Isso representando no espiritual, como se isto fosse no natural, diz o irmão Branham. Que ele é o nosso grande guerreiro. Estando com Josué, estaria confortável, descansado. Não estaria para cima e para baixo, correndo, especulando e tentando fazer alguma obra para Deus. Eu não entendo que eu vou levar a noiva no rapto. Eu não tenho que correr para cima e para baixo, fazendo reuniões e cercando dali, cercando dacolá. Eu não tenho que fazer isto. Afinal de contas, que resultado trará isto? Quando o irmão Branham disse, o único trabalho que eu tenho, a única responsabilidade que eu tenho é de pregar. Cuidar da semente eleita, levar a noiva no rapto é negócio de Deus. Agora, se tão somente nós tivermos um coração apostólico, nós temos um coração de Josué. Não tenha dúvida. É por isso que você chega à conclusão, eu não troco meu coração, o meu espírito, pelo coração de muita gente melhor do que eu. Você tem que chegar a essa conclusão. Muito embora não sendo digno nem de engraxar seus sapatos, mas não troco o meu espírito, meu coração pelo deles. Não troco o meu ministério pelo deles. Esses pastores têm levantado, de fato, a cabeça nesse sentido. E eles se ancoraram. Eles não vão em cartinhas de convites para lá e para cá, e voa para lá e voa para cá. Eles estão estabilizados, eles estão ancorados. Eles sabem que não tem novidade alguma que possa vir acrescentar a fé dos eleitos, a não ser aquela que Deus tem nos dado. Nós temos, de fato, um quíntuplo de Efésios operando no nosso meio, de uma forma apostólica, profética, pastoral, evangelística, maestra, ministrando, mostrando as coisas profundas, reunindo aquilo que pregamos em porções. Isso é glorioso. Então, chegamos à conclusão de que estar com Josué é terrível, mas é confortável, porque Josué fala exatamente do Espírito Santo. Agora pergunta Caleb, você perdeu noites de sono em relação à decisão, a comportamento de Caleb por causa de tal e tal comportamento de Moisés? Ele vai dizer nunca. Nunca me preocupei, nunca me alimentei tenso, causando desmaios numa reunião. Nunca. Minha pressão subiu e eu fiquei como que aquele frango de granja. Quando interessa, eu fico sadio. Mas quando não interessa,
eu me prostro. Quando é do meu lado político, eu fico forte. Quando não é do meu lado político, eu fico fraco. Ah, sim, conveniências. Espíritos que nunca foram desse exército de Deus. Assim diz o irmão Brana. Se assim diz o irmão Brana, é assim diz o Senhor. Caleb entrou na terra de uma forma saudável. Aí você diz, aquele outro diz, como o irmão Brana morreu da forma que morreu? Olha, eu posso morrer como um passarinho, que vai ser castigo, vai vindicar alguns por aí. Você já pensou se acontece um acidente comigo, como aconteceu com o meu irmão Brana? Eles estão só esperando alguma coisa acontecer, um câncer, um infarto cardíaco, para serem vindicados. Mas vindicados somente diante daqueles que eles enganaram. Por acaso, a morte do irmão Brana causou 1 milímetro, 1 vírgula de interrogação na sua mensagem quando nós soubemos da forma que ele morreu? Não. Os tais que se escandalizaram teriam se escandalizado com o maior escândalo do mundo, o escândalo da cruz. Não teriam chegado nem na cruz. Lá em São João 6 eles teriam voltado. A coisa é tão clara, a Bíblia se repete. E você está dentro desta roda, Ezequiel, como o irmão Brana mostra isso tão perfeito. A roda rodando. Ou você está dentro dela, ou você está fora dela. Mas o certo é que quando Moisés entregou o seu espírito, ele entregou com cântico. Ele teve o prazer de repetir a lei para aquele Israel novo, e entregou com cântico pelo seu passado, pelo seu presente e pelo seu futuro que se cumpriria através de Josué. Ele estava descansado. E Josué ficou tão descansado, principalmente porque Deus não simplesmente comissionou a Josué através de Moisés, mas veio a ele e disse, Moisés, meu servo, é morto. Agora a coisa é com você. Você fará esse povo entrar na terra. Eu estarei contigo. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Agora é com você. Agora é com você, irmã. Agora é com você, irmão, ministrar o seu arrebatamento. Saiu do mundo, saiu do Egito. Entrar na glória é com você. Isso é bênção para mim, isso é bênção para você, isso é bênção para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador